Oi gente, aqui é a Bruna e hoje eu vim fazer o meu 9º vídeo do Veda. Hoje eu vou falar sobre os quadrinhos que eu tenho começado a ler desde o ano passado. Eu já prometi esse vídeo há um tempão e finalmente ele tá aqui. Na verdade eu vou fazer 2 vídeos. No primeiro, hoje eu vou falar sobre os quadrinhos que são realmente quadrinhos, e no segundo eu vou falar sobre quadrinhos que são adaptações. Um dos primeiros que eu li foi Persepolis, da Marjane Satrapi, a autora que escreveu, que desenhou, e é um livro bem poderoso, que conta a história dela crescendo, fala sobre os problemas pessoais que ela teve e sobre crescer numa época de revolução na cultura islâmica. Os quadrinhos são bem simples, eles não são muito detalhados, eles são todos em preto e branco, mas esse quadrinho é considerado muito bom e eu realmente gostei demais da história. O texto é bom, a história é boa, e por ele ser com um quadrinho, um desenho simples, dá um gosto a mais à história. Essa aqui é uma edição única, foi lançado em 4 volumes, esse aqui reúne todos os 4, e é um dos meus favoritos hoje em dia, eu recomendo pra quem quiser começar a ler. Em seguida eu li a série Scott Pilgrim contra o Mundo. Essas edições aqui foram as lançadas aqui no Brasil. Cada uma contém 2 quadrinhos que foram lançados lá fora, foram 6 ao total. E aqui tem o número 1, o número 2 e o número 3. Bom, Scott Pilgrim é um garoto de 23 anos que tem uma vidinha mais ou menos, mora em Toronto, tem uma banda que não faz sucesso e tem muita preguiça de tudo, vive a vida num ócio. Até que ele conhece Ramona Flowers, que é dos Estados Unidos, e se muda pro Canadá. Só que pra poder começar a namorar a Ramona, ele tem que derrotar a Liga dos Ex-Namorados do Mal dela. E aí começa uma batalha meio videogame, meio quadrinhos na vida real, que dá toda a graça da história. Ele também é um quadrinho em preto e branco. Vocês podem também perceber que ele tem bem mais detalhes do que Persepolis, são bem mais traços, tem bem mais informação, são personagens bem mais expressivos, mas aqui a gente já vê a diferença, que aqui já é mais focado mesmo pro quadrinho, e em Persepolis eu senti mais que é pra contar a história do que o trabalho de arte dela. Eu gostei demais de ler essa série, eu acho uma sacanagem o filme com os quadrinhos, eu acho que não faz jus de verdade, por mais que seja divertido. A história dos quadrinhos é bem mais complexa, bem mais comprida. Bom, a série é do Brian O'Malley, que infelizmente já faleceu, mas ele era canadense, era original de Toronto. E bom, acho que é um quadrinho que agrada todo mundo, de todas as faixas etárias, de adolescentes até os 20 e poucos anos, ou mais velhos ainda. Eu acho que ela também ficaria muito legal feita e colorido, como são aqui nas capas, mas eu acho que foi a opção do autor mesmo, então da editora, de manter assim. Depois eu tenho o Fantasma de Anne, da Vera Brosgwell, que eu já comentei aqui na minha leitura de março. Ele também é um quadrinho com os traços bem mais simples, mas eu acho que é mais o meio termo entre Scott Pilgrim e Persepolis. Pode ver que ele é todo assim, tons de roxo, de cores escuras. É a história de uma menina imigrante da Rússia que vem para os Estados Unidos e ela não consegue se adaptar, e um dia ela cai num buraco e acaba conhecendo a fantasma de uma adolescente e elas se tornam amigas. Mas a história tem bem mais rolo do que isso. É uma história impressionantemente mais pesada do que parece, é bem divertida, é bem feita. A própria autora é a desenhista aqui também, como foi em Persepolis. Gostei muito de ter lido e eu queria ver outros trabalhos da Vera Brosgwell também, porque eu gostei muito do traço dela. É um traço simples, mas bem trabalhado. Em seguida eu tenho Fábulas, Fables, aqui é o primeiro, Lendas do Exílio, já comentei desse quadrinho. Aqui eu tenho também o segundo, A Revolução dos Bichos, que eu também já li, muito legal. A arte é de La Medina e Steve Leialoha. E bom, vocês podem ver já pela capa que ele é bem mais trabalhado, ele já é colorido. Ele tem as cores também bem sóbrias. E ele trabalha bem mais com sombras, com mais detalhes. Em Fábulas, os personagens das contos de fadas foram expulsos dos seus reinos por uma guerra. Eles vêm viver no mundo de hoje em dia, no nosso mundo real. E eles já estão aqui, acho que umas centenas de anos. E eles vivem em uma comunidade, num prédio. Tem alguns que são isolados numa fazenda, que são as criaturas como bichos falantes, etc., que não podem ser vistos no nosso mundo. São personagens completamente diferentes do que a gente conhece nos contos de fadas. A Branca de Neve não é tão fofinha, não é mais casada com o príncipe encantado. O Lobo Mau, na verdade, é agora um detetive, até bonzinho. A gente vê personagens secundários como a Rosa Vermelha, que é a irmã da Branca de Neve. Cada um tem a sua história diferente, são em contextos contemporâneos, então os personagens são bem mais maduros, são bem mais adultos. Na verdade, a série inteira é bem mais adulta, tem algumas cenas de violência, tem algumas cenas de conotação sexual. Fábulas tem várias edições. Já passo do número 20 e pouco, agora que eu tenho o primeiro e o segundo, ainda tô procurando os próximos. A minha ideia quando eu comecei a ler quadrinhos não era pegar séries que eu tivesse que comprar várias edições. Essa aqui eu com certeza quero acompanhar. Eu adoro coisas relacionadas aos contos de fadas, eu acho que isso aqui é uma adaptação muito boa. Eu não acho que é parecido com Once Upon a Time, a série de televisão. Na verdade, eu acho que é bem diferente. É um outro foco, é um outro público. Enquanto Once Upon a Time é mais leve, mais até familiar, esse aqui é realmente mais adulto. Em seguida tem A Piada Mortal, do Alan Moore, com o Brian Boland. Eu já falei desse aqui na minha leitura de março. E bom, é uma história muito legal, ela é bem fininha. A capa é
bem sinistra, dá um medo pra caramba. Os quadrinhos são escuros, com um tom meio frio e infinitos detalhes, vocês podem ver, muito sombreamento. Esse quadrinho também é bem famoso, é uma história pequena, mas é uma história por trás de quem é o Coringa, que pra mim é um dos melhores vilões de todos os tempos. O Batman é meu super-herói favorito e eu sempre quis ler coisas sobre o Batman do quadrinho, e acho que esse aqui foi um bom lugar pra começar, por ser uma história pequena, por ser uma história forte e boa, muito, muito boa. Mas eu pretendo ler mais coisas dele, então quem tiver sugestões, por favor, deixe aqui nos comentários pra mim. Por último, eu li Laço da Turma da Mônica, do Vitor e Luca Fage. Vocês podem ver que os traços são bem delicados, os personagens são bem diferentes dos quadrinhos que a gente leu quando a gente era criança. É bem mais colorido do que os outros quadrinhos e é bem mais claro, bem mais vivo. O Vitor e a Luca Fage são nomes nacionais bem respeitados no universo de quadrinhos e pretendo procurar mais coisas deles pra poder ler também. Achei muito legal essa versão nova dos personagens, que atrás a gente vê eles completamente diferentes do que a gente tá acostumado. A história é bem divertida, é sobre o Floquinho ter sumido e aí a turma se junta pra procurá-lo. Esse novo selo da Graphic MSP do Maurício de Souza tá lançando várias novas edições, já tem uma do Astronauta, do Chico Bento, tem essa. Vai ser lançado mais uma do Astronauta e mais algumas, 2 ou 3 ainda esse ano, que é bem legal. Bom, esses são os primeiros quadrinhos que eu tive pra mostrar pra vocês. Eu não sou a melhor expert em termos de desenho e de quadrinhos pra poder falar pra vocês os detalhes e qual é melhor do que um outro, mas eu dei a minha opinião de iniciante, que eu acho que deve ser também a opinião de muita gente por aí que ainda talvez nem tenha começado a ler quadrinhos porque não sabe por onde começar. Acho que todos esses que eu mostrei aqui são bons lugares pra começar, todos têm temáticas diferentes, personagens, gêneros, tem alguns que são muito famosos por aí, tem outros que nem tanto, mas todos eles foram muito bons a meu ver e eu fico aqui a sugestão pra vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês os quadrinhos que eu tenho que são adaptações de livros ou de desenhos animados ou filmes. Se vocês têm algum comentário a fazer sobre qualquer uma dessas obras, deixem no comentário de vocês. E se vocês tiverem mais quadrinhos pra me recomendar, sejam eles adaptações ou não, também deixem aqui nos comentários que eu vou adorar a sugestão. Eu vou ficar por aqui, não deixem de assistir o próximo vídeo amanhã. Se vocês gostarem do vídeo, apertem gostei aqui embaixo e se inscrevam no canal pra me ajudar a divulgar. E até amanhã!